Fala aí, seus catimbeiros, bom? Vamos aqui falar hoje de demissão de Felipe Luiz. O vídeo vai ser mais sem cortes aqui. Eu tô com as matérias abertas aqui pra gente saber um pouco do que aconteceu. Então vamos nessa, sem muita enrolação, beleza? Ó, o Felipe Luiz foi demitido na madrugada, né, de ontem para hoje. Eu acordei e falei assim, é fake news essa parada, não é possível. E aí eu vi o vídeo do Marcelo Beckler e do Wallace Borges falando sobre isso. Então é real mesmo, o cara foi demitido. E aí eu vi o Wallace falando sobre a relação do Felipe Luiz com a diretoria, né, com o BAP, e que o BAP não gostou da renovação do Felipe Luiz, pela demora e tudo, pelos valores, e que isso estremeceu a relação dos dois. Então essa demissão muito provavelmente tem a ver com ego masculinista, né? Que é uma coisa gigantesca. Os caras não aceitam mesmo quando eles acham que estão certos. E enfim, não vamos entrar muito nessa seara não, porque a gente também não sabe muito das informações, né? Mas tá aí, Felipe Luiz foi demitido e saída gerou incredulidade no Flamengo. No GE, pela Duda Dal Ponte, Guilherme Xavier, Luiz Assay e Thiago Lima. Eu, sinceramente, não esperava. Eu gravei um vídeo no Instagram agora falando sobre isso, que é um treinador que surgiu como uma das maiores apostas, né, do futebol brasileiro. Um treinador, né, revelação, como um treinador com possibilidade de ser topo, né, de Brasil, até de Europa, né? E se provou ano passado como um excelente treinador. O Flamengo jogou muito bem, ganhou tudo. Ele é um dos maiores vencedores como treinador na história do Flamengo, junto com o Jorge Jesus. Tá ali, acho que um pouco abaixo do Jorge Jesus. E, cara, a diretoria do Flamengo meteu a mão na preparação física, né? Também segundo o Wallace, que além de ser um jornalista super competente, ele é flamenguista, então ele provavelmente tem muito mais informação que eu para falar sobre isso. E é uma parada que infelizmente aconteceu por conta do calendário, né, brasileiro. A diretoria entendeu que tinha que voltar antes, porque o Carioca, porque pipipi, tá aí. O cara não foi bem nas competições principais, o time dele não desempenhou, e ele com menos de 2 meses no ano foi demitido. E honestamente, concordo muito com a opinião do Beckler, que ele diz que Carioca, Supercopa do Brasil, Supercopa da Sul-Americana são títulos muito menores que Brasileiro, que Copa do Brasil e que Libertadores, que são os principais títulos que o Flamengo vai disputar esse ano, e interrompe um trabalho que já vinha colhendo bons frutos, melhorou o elenco e agora interrompe o trabalho, vai ter que começar do zero. Claro que pode ser que o Flamengo pegue um técnico muito bom também e que encaixe o time rápido, que o time jogue muito bem, mas a probabilidade de dar certo é menor do que você manter um trabalho constante, né? O trabalho do Felipe Luiz era muito bom e ele estava em baixa, mas era a primeira crise de um treinador novato. O cara poderia trazer ideias boas, né? A possibilidade dele trazer ideias boas era muito maior do que dele deixar o time, né, degringolar. E é isso, cara. Eu tô bem assustado com essa demissão. Eu falei no vídeo do Instagram também que eu acho que isso demonstra a incapacidade das diretorias dos times brasileiros de dar sequência nos trabalhos, de manter um treinador com respaldo, né, de dar para ele carta branca para ele fazer o que ele quiser com o time. Não acho que o treinador tem que comandar tudo do time, mas a parte de obrigação dele, ele precisa ter carta branca para fazer, ele precisa ter liberdade para experimentar, e a diretoria não pode meter a mão nesse trabalho. E é muito triste ver um dos maiores vencedores da história do Flamengo ser demitido dessa forma tão injusta. Eu acho que é muito, muito injusto mesmo o que foi feito com o Felipe Luiz. E aí, ainda no GE, tem a enquete aqui de quem deve ser o novo treinador, né? E aí, vamos lá, para minha opinião. Leonardo Jardim é o primeiro da lista. Leonardo Jardim é um excelente técnico. Eu não queria que ele fosse embora do Cruzeiro.
Infelizmente ele saiu, problemas particulares, né, que ele alegou, foi muito transparente com a torcida do Cruzeiro, com a diretoria. O Pedrinho adora o cara, então ele deu uma entrevista antes de sair do Cruzeiro falando que o único time no Brasil que ele treinaria é o Cruzeiro. O futebol a gente sabe como é que é, né? O Arias está aí, era cheio de amores pelo Fluminense, chegou uma proposta do Palmeiras que foi muito boa para ele e ele veio para o Palmeiras. Então a gente não pode contar muito com essas coisas, né? Se o Leonardo Jardim vier para o Flamengo, acredito eu que é uma escolha excepcional. Para mim, o Leonardo Jardim é mais treinador que o Felipe Luiz hoje, é um cara mais experiente, um cara que tem umas ideias muito boas, mas vai mudar completamente o estilo de jogo do Flamengo. Então isso pode demandar alguns meses aí para o trabalho ser assimilado. É um treinador que tem muito claro as suas ideias de jogo, a posse de bola para ele não é uma coisa relevante e importante no estilo de jogo, né? A posse de bola dele é muito mais objetiva do que simplesmente ter a bola. É um técnico que gosta de transições rápidas, ele gosta de ter um atacante camisa 9 rápido, o que talvez sobre para o Pedro aí de novo, né? Mas é um excelente treinador, é um cara que deu uma revigorada no time do Cruzeiro, tirou o Dudu, botou o Gabigol no banco, então se fechar com o Jardim, pode esperar aí que o negócio vai ser diferente, né? Mas tá aí, segunda opção, Arthur Jorge. O que eu tenho, né, de ideia do Arthur Jorge é muito pequeno, né? Ele ficou pouco tempo no Botafogo, claro, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, foi muito bem, é um técnico que tem boas ideias, né? O time do Botafogo jogava muito bem, mas também na transição, né? Então acho que também é um cara que, se vier para o Flamengo, vai mudar bastante o estilo de jogo. Fernando Diniz, eu acho que o povo colocou aqui só de zoeira, porque não acredito que a diretoria do Flamengo vai optar pelo Fernando Diniz por como ele saiu do Vasco, pelos últimos trabalhos dele. Eu acho que não é um cara que está cotado assim para poder ser. Acho que é só porque ele está desempregado e botaram na lista, assim como o Renato Gaúcho. Também acho que foi só porque está desempregado. E aí vem algumas opções que eu acho legal. Marcelo Gallardo, que era do River Plate, né? Eu não sei onde ele está hoje, mas é um treinador muito competente, né? Pegou o River Plate na segunda divisão e fez o River Plate campeão da Libertadores. Então não tem muito conhecimento a fundo, né, do trabalho do Gallardo, mas é um treinador experiente, né, experimentado num time grande, e isso faz diferença também. Thiago Motta é um treinador de ideias muito diferentes, apareceu, né, no futebol italiano. O time grande que ele treinou lá foi a Juventus e não deu certo, foi muito mal, a Juventus não jogou, ele não conseguiu dar uma cara para o time era muito bagunçado, desorganizado e durou muito pouco, né? David Ancelotti só treinou o Botafogo, né? Era auxiliar do papai e deixou de ser auxiliar para treinar o Botafogo e não deu certo, né? Acho pouco provável que o Flamengo queira contratar esse cara. De Zerbi, eu acho que é porque ele está desempregado e só. Porque a possibilidade dele vir para o Flamengo é bem baixa, né? Tendo em vista que é um treinador cotado na Europa, é um treinador que treinava o time inglês, esqueci o nome agora, treinou o João Pedro, né? Treinou bastante o João Pedro, evoluiu muito o João Pedro, que hoje está no Chelsea, e depois foi para o Olympique Marseille. Estou tentando aprender as pronúncias do francês com minha companheira, mas tá difícil. Mas ela disse que é Olympique, tá? Não é Olympique, não. Mas o De Zerbi é um cara muito sanguíneo, né? Um treinador muito rígido, meio maluco, um excelente treinador, na minha opinião. Mas acho muito complicado o Flamengo ir atrás de um cara assim. E aí, cara, eu peguei o perfil do Felipe Luiz no SofaScore
para poder saber quantos jogos ele fez, vitórias e tal. E ele fez 111 partidas no total, né? Mas com o Flamengo principal, que é o que importa, ele fez 99 partidas, ganhou 62, empatou 21 e perdeu 16. Dessas 16, foram 5 esse ano. Então, sem contar esse ano, ele tinha perdido 11 partidas de 99. É um número absurdo, cara. É muito bom. E aí o desempenho dele aqui agora está em 63%. E é isso, não tem muito mais informações, né? O cara, 40 anos, joga no 4-2-3-1. E é isso. Pelo que está sendo falado aqui nas matérias, o Felipe Luiz foi pego de surpresa, o elenco foi pego de surpresa. Muita gente comentando que foi uma sacanagem da diretoria, tanto do BAP quanto do Boto. E eu concordo que foi uma sacanagem. Eu acho que o BAP e o Boto são muito responsáveis por essa demissão, porque eles acabaram de renovar com o Felipe Luiz um salário alto. Então, se o trabalho não começou dando muito certo e eles demitem o cara, é porque eles não acreditavam tanto no trabalho assim. Mas é isso. Dei uma aprofundada aqui nos meus pensamentos, nas possibilidades de outros treinadores, o que eu conheço de outros treinadores e o que eu achei dessa demissão bizarríssima. E é isso, bora ver os próximos passos aí, daqui a pouco a gente comenta mais sobre o Flamengo. Fechou? Tamo junto, valeu galera. Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Catimba, André e Teus, eu sou o Teus. Tamo junto.